Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar de fractais. E a gente já inicia com essa imagem belíssima, que é um exemplo de um fractal, certo? E já dá pra gente ter mais ou menos uma noção do que seria isso. O que seria fractais? Fractais são objetos em que cada parte é semelhante ao objeto como um todo. Como assim, ó? Eles seguem padrões da figura inteira e são repetidos em cada parte, só que numa escala de tamanho menor. É como se a gente fosse encaixando, pegasse uma figura e fosse pegando essa mesma figura e encaixando nela como se fosse um quebra-cabeça, com pecinhas cada vez menores, e ela vai formar uma nova figura. Um exemplo clássico de fractal é o floco de neve, que ele parece, que cada ramo do floco parece com o floco inteiro. É como nessa imagem que a gente tem uma construção, um exemplo de construção de um floco de neve. Como foi construído? Temos um triângulo, e esse triângulo ele foi juntado, né, sobrepostos, vários deles, do mesmo tamanho. E essa imagem, ela foi sobreposta novamente. A gente vê que aquele triângulo inicial está cada vez menor. Essa imagem, por vez, ela foi aplicada nessa nova. E isso eu poderia fazer inúmeras vezes, infinitas vezes. Então a gente observa que um fractal são aqueles objetos em que o todo vai se assemelhando, cada parte se assemelha com o todo, né? Cada pedacinho dele é como se a gente estivesse vendo ele por completo. E um dos primeiros matemáticos a estudar os fractais foi o francês Benoît Mandelbrot, desculpa aí a pronúncia. E os estudos nessas áreas avançaram muito com os recursos computacionais disponíveis. Mandelbrot ele descobriu esse termo a partir da geometria fractal na década de 70 do século XX. A partir do adjetivo latino fractus, do verbo fragere, que significa quebrar. Com os avanços computacionais que nós temos hoje, foi possível desenvolver vários recursos que possibilitam a ampliação das imagens para melhor visualização, além de identificar os padrões em que as imagens se reproduzem, né? Graças aos computadores, hoje a tecnologia, nós conseguimos pegar uma imagem, algo que era muito pequeno, como um grão de areia, e ampliá-las diversas vezes aí daí a gente consegue ver essas semelhanças. Nos fractais gerados por métodos computacionais, cada pedacinho do fractal é exatamente uma cópia da imagem original e pode ser obtida a partir de uma equação específica que nós não vamos nos deter. Os dois exemplos que temos aqui em cima são fractais gerados por computador, certo? Aqui é um gráfico de um conjunto de Mandelbrot e o segundo aqui é um gráfico de uma variação do conjunto de Mandelbrot. Mas não é só através de computadores. Na natureza também existem vários exemplos de imagens que se aproximam muito de fractais, como as folhas de uma samambaia e o brócolis, né, que nós temos aqui nessa quarta imagem. Note que cada folha menor se parece muito com a folha toda, no caso da samambaia. Cada fragmento desse da folhinha, né, cada folhinha dessa ela vai se parecer muito com o todo. E se a gente observar a folha, cada ramozinho da folha também dá essa semelhança. A mesma coisa acontece com algumas espécies de brócolis. E em especial o romanesco, que é esse que nós vemos na imagem. A gente vê que cada pedacinho dele se parece muito com o todo. E a gente não pode falar do fractal sem falar do conceito de autossimilaridade, que em matemática um objeto autossimilar é semelhante exata ou aproximadamente a uma parte de si mesmo, né? Então a gente quer dizer o quê? Que uma parte daquele objeto ele vai se aproximar ou ser exatamente igual ao seu todo, né? Muitos objetos no mundo real, tais como as costas dos continentes, são autossimilares, ou seja, parte delas apresenta as mesmas propriedades estatísticas em várias escalas. A gente vê aí, ó, autossimilaridade é uma propriedade típica dos fractais. Se a gente acabou de dizer que cada imagem, cada fractal é um conjunto de imagens sobrepostas, então ela vai ser autossimilar, porque todas vão ser formadas a partir de uma única imagem, podemos dizer assim. Então ele vai ter essa similaridade, vai ter essa aparência, né, do seu todo. A gente tem esse gifzinho aí, ó, uma curva de Coach. Tem uma autossimilaridade que se repete infinitamente quando é ampliada. A gente tem a mesma imagem, a gente vai só ampliando. É como se fosse um loop, né? Ela fosse se repetindo, mas ela está só sendo ampliada. Isso aqui é um exemplo de autossimilaridade. Vou trazer aqui algumas aplicações do uso dos fractais, né? Para que ele serviria? Enfim, as estruturas fractais estão sendo muito utilizadas para explicar diversos processos naturais. Na física, por exemplo,
o estudo de matérias porosas, a formação de cristais, a distribuição das galáxias, no caminho dos relâmpagos, etc. Engenheiros usam fractais para resolver problemas de controle de fluidos, a medicina repensa a estrutura interna do organismo, a biologia depara-se com estudos de erosões, distribuição dos afluentes de um rio, na formação das nuvens, enfim. Fractais estão revelando-se uma ferramenta importante no auxílio às ciências e, por consequência, no auxílio da compreensão das estruturas naturais. Então, a gente vê que o estudo dos fractais ele se aplica em diversas áreas, tanto física, química, biologia, e é muito importante para todas as coisas que nós desenvolvemos, que nós temos em mãos hoje em dia, né? Vou deixar listado aqui alguns outros exemplos comuns de fractais, né? Nós temos aqui algumas, mas nós só vamos nos deter na aula a falar de um, que é o tapete de Spix. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas vamos lá. Tapete de Sierpski. É uma figura plana, desenvolvida pelo matemático polonês Walter Sierpski. O conjunto descrito pode ser expresso como uma união de 8 subconjuntos não congruentes sobrepostos. Vamos com calma, né? Vamos relembrando aí os conceitos que nós já temos e vai dando certo. Cada um dos quais é congruente à contração do conjunto original pelo fator de 1/3. Possui autossimilaridade, interação infinita e propriedades irregulares. O que é um tapete de Spix? Como a gente for fazer a construção dele aqui, eu acho que vocês vão entendendo. A gente inicia assim com um quadrado e nós vamos reproduzindo essas imagens. Vai se tornando um fractal, que a gente sabe, a partir de uma imagem, nós estamos formando outras. Vou mostrar aqui algumas interações que ocorrem para a construção desse tapete. A construção do tapete de Sierpski parte de uma figura de 2 dimensões euclidianas, chamada quadrado. Temos aqui quadrado, certo? Aí nós vamos subdividir este quadrado em 9 partes, onde remove-se a parte central, que seria aqui. Os outros quadrados já vão estar aqui, né? Mas nós removemos a parte central. Teremos então 8 pequenos quadrados, novamente, como cada quadrado subdivide-se em novas partes, onde retira essa parte central. Esse processo chamado interação pode ser repetido infinitas vezes. Então, recapitulando, como seria a construção desse tapete? Nós iniciamos com um quadrado, e esse quadrado é subdividido, certo? E nós vamos retirando as partes de meio. E essa imagem nós vamos encaixando aqui, ó, numa nova. E essa aqui. Tem outras imagens aqui na frente que talvez fique mais claro como é que faz a construção desse tapete, certo? Nós temos esse GIF aqui, ó, que ele vai mostrando essa interação. 6 passos do tapete. Quadrado, ele foi subdividido e nós vamos juntando. Também temos esses aqui, ó. Se vocês entendem melhor como é que faz essa construção. E isso pode ser repetido infinitas vezes. Deixa eu só mostrar mais um videozinho que tem aqui bem bacana. Opa, você não. Bem bacana. Que ilustra bem como faz a construção do tapete. Um quadrado. Ele vai ser dividido agora. Foi dividido agora aí, né, mais em 8 quadrados e retirada a parte do meio, que seria essa branca. E essa mesma imagem nós vamos repetindo. E isso ocorre infinitas vezes. Vai correndo infinitas vezes o quanto for necessário. Olha aí que bacana, né, gente? Acho que aí ficou mais claro como é que ocorre essa interação do tapete. Gente, se surgiu algum barulhinho, que teve uma visitinha aqui, certo, da minha bebezinha, mas é assim que ocorre, nós estamos trabalhando assim remotamente. Então, hoje eu só quis trazer esses exemplos de fractais, que nós não é muito comum de se falar, certo? Mas é que eles estão presentes na nossa vida e eles são muito interessantes, são figuras lindas, né? Para finalizar, eu deixo essa frase do próprio Maldebrou. A geometria dos fractais não é apenas um capítulo da matemática, mas também uma forma de ajudar os homens a verem o mesmo velho mundo diferentemente.
Então, espero que vocês estejam bem, tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!